Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Hoje é terça-feira, 23 de novembro. Hoje é Dia Nacional da Mobilização contra a Dengue. Hoje é dia também de São Columbardo Abade, dia de São Clemente I, Papa e Mártir da Igreja. Hoje nós lembramos a você que tem o Terço dos Homens às 18 horas, a Santa Missa, nas nossas comunidades, nas capelas, as celebrações e a Santa Missa nas capelas às 19 horas e também o Terço dos Homens na Igreja Matriz. Você que está nos escutando, nós agradecemos, pedimos que divulgue este áudio aos seus contatos e deixe aí o seu comentário. E o evangelho que nós queremos escutar e divulgar, partilhar com você é de São Lucas, capítulo 21, os versículos do 5 ao 11, que diz: Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam em primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O pequeno Apocalipse, que em Lucas é do 17, capítulo 17, do 20 até o versículo 8 do 18, diz respeito ao destino pessoal que tem seu desfecho na morte. E o grande Apocalipse, que vai do capítulo 21, do 5 até o 36, sim, interessa pelo destino cósmico, que se concluirá com o fim do mundo. A minha história pessoal se completa com a nossa história coletiva. Apocalipse não é sinônimo de desastre, como se fizesse crer certa literatura apocalíptica e certos filmes sensacionalistas, mas significa revelação de uma realidade ainda desconhecida. No Evangelho de hoje, as palavras de Jesus revelam não algo de exótico e oculto, mas o sentido profundo da realidade presente. Tiram o véu que nossos erros e medos interpuseram entre nós e a realidade, de modo que possamos ver aquela verdade que é a palavra definitiva de Deus sobre o mundo. Escatológico quer dizer final, último, definitivo. Mas é preciso estar atentos e distinguir apocalipse e escatológico. Não dizem a mesma coisa. A linguagem apocalíptica é relativamente recente na Bíblia. Ocupa propriamente os tempos finais do Antigo Testamento, o Intertestamento e passagens pontuais do Novo Testamento. Usa tintas fortes e expressões paradoxais. Paradoxo é o que vem além, para em grego, de toda a opinião. Opinião em grego se diz doxa. A primeira intenção dos evangelistas é mostrar que não estamos caminhando para o fim, no sentido de destruição, mas para o fim, no sentido de finalidade e acabamento. A dissolução do mundo velho é, ao mesmo tempo, a criação do mundo novo. Lucas, particularmente, além disso, mostra a estreita relação entre a meta final e o caminho atual. Como assim, podemos nos perguntar? Deus realiza o seu desígnio na história presente, com todas as suas contradições. O mistério da morte e da ressurreição de Jesus, plenitude do reino. Segundo Orígenes, Jesus é a auto-Basileia, o reino realizado na pessoa de Jesus. E continua na vida dos discípulos, onde a cruz no seguimento é condição de ressurreição na caminhada. O discípulo é chamado a viver
a cruz no presente como semente da glória futura. Jesus não mata nenhuma curiosidade a respeito do futuro. Ontem como hoje, nós lhe perguntamos quando será o fim e quais os seus sinais. A essas perguntas ele não responde. O que ele veio ensinar-nos é muito mais sério e decisivo. Ele veio ensinar-nos que o mundo tem em Deus o seu início e o seu fim, e nos convida a viver o presente com um olhar voltado para o início e outro voltado para o fim. Esta é a única ótica que dá sentido à vida que escorre sobre nossos olhos. Jesus quer nos livrar daquela ânsia e alarmismo que acompanham a história da humanidade e prejudicam a responsabilidade humana. O ser humano é o único animal que sabe da morte e, devido ao pecado, se deixa guiar pelo medo da morte. A morte triunfa justamente quando queremos salvar-nos a todo custo, tornando-nos prisioneiros do egoísmo e vítima de todo o mal. Jesus nos oferece a alternativa de viver confiando totalmente no Pai, numa atitude de dom e de amor próprio de quem já venceu a morte. Nesses primeiros versículos do grande Apocalipse, os discípulos querem saber quando se dará o fim do tempo, que para eles é o fim do mundo. Na realidade, não se trata do fim do mundo, trata-se de um acontecimento histórico exemplar, símbolo de todo momento de crise. Trata-se de um desafio para aquele e aquela que crê, chamado a testemunhar aqui e agora o Senhor. É preciso deixar de lado a falsa expectativa de um fim iminente. Os pretensos sinais do fim são ingredientes normais da nossa história antes do fim. A novidade é que na história da salvação está se abrindo uma nova página com a entrada dos pagãos. O verdadeiro sinal de que o reino está próximo é o testemunho dos discípulos, que seguem o anúncio e anunciando o Senhor neste mundo contraditório, fazendo do anúncio, um lugar de salvação para todos. É assim, anunciando o Senhor, crendo no amor que Ele nos deixou, que nós nos abrimos a Ele e que nós fazemos a diferença, ou pelo menos devemos fazer a diferença no mundo que Ele nos permite estar. Que nós tenhamos este ânimo, que nós sejamos guiados e motivados por este ânimo. Que neste ânimo, cada dia nós façamos a diferença. Que Deus te abençoe, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.